Olá pessoal, tudo bom? E aí? Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo e hoje eu tô aqui em casa aqui com uma certa demanda de uma solicitação que foi me passada com relação ao Combo Box ou a função sem match. Talvez você conheça ela mais do que eu, mas eu queria aqui compartilhar um pouco aí. Essa é uma dica para iniciantes, tá bom? Qual que é a solicitação que foi me passada? Olha, eu tenho uma lista. Nessa lista eu tenho duas opções: conforme e não conforme. Se eu selecionar conforme, eu quero que aqui passa para que seja 5. Se eu colocar não conforme, aqui eu quero que seja 0, tá bom? Como que eu faria isso aí usando sem médio, tá? Que é aquela função, talvez o se, tá? Eu viria aqui e selecionaria onde eu desejo ter o meu resultado, tá? Onde eu desejo ter o meu resultado. Vou verificar o nome dos meus objetos, nomear eles corretamente. Vou colocar aqui, ó, CBO avaliar cão ou CBO conformidade. Aqui eu vou colocar o nome de txt result ou resultado. E eu vou trazer aqui na opção dados, tá? Deixa eu ativar o meu zoom in aqui, só um minuto. Deixa eu ver se ele está funcionando. Ok, funcionando. Aqui na minha fonte de dados, eu vou digitar aqui a minha função sem médio. Vou clicar aqui no reticências, ok? E vamos lá. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, sem med é a função sem med. Repare que ela já aparece aqui para mim, sem med, tá? É a mesma coisa que o se, porém, o que é o sem med? O sem med nada mais é do que ele é o if ou vai trazer verdadeiro ou falso, ou um resultado ou outro, tá? Ele só traz duas opções. Não é exatamente como o se, porque o se você tem possibilidade de trazer vários resultados. Esse não, você traz ou um ou outro. Então, qual que é a minha expressão? Ó? Sem médio. Aí aqui embaixo você vai ver que você tem aqui, ó, o Combo Box, tá? O CBO. Então, vou colocar sem médio, dou dois cliques nele. Se for igual a... Aí aqui, olha, você precisa colocar a minha expressão, tá? Estou colocando da seguinte forma, ó. Se ele for igual, deixa eu dar um zoom aqui para cima. Ok, se ele for igual, o meu combo box for igual a aspa, tá? Você tem que abrir aspas, você está tratando de um texto, beleza? Aspas dupla. Se ele for igual conforme, eu vou dar um ponto vírgula e vou dizer, olha, o meu resultado tem que ser 5. Se ele aí beleza, tá? Eu só tenho duas opções, tá bom? Aqui eu já tenho para outro resultado, que deve ser o que? 0. Mas pelo que me parece, a pessoa está querendo que se foi, como eu só tenho duas opções, ela está querendo que se for, por exemplo, um não conforme, seja 0, tá? Então se ele for conforme é 5, se não for é 0. Eu só tenho duas opções aqui. Mas se eu quiser identar o meu sem match, eu posso também, claro. Aí eu venho cá e coloco um outro sem match, tá? Não sugiro fazer isso agora, tá bom? Mas você pode. Aqui, como só tem duas opções, você vai lá e fecha colocando 0, beleza? Deu ok, aqui você vai ver que ele já está com a função aqui, pronto. Ele vai aparecer zerado, tá bom? Porque não conforme, mudei e repare que os números vão mudando, tá? Ó, e aí eu sempre falo, pessoal, tá certo isso? Tá certo, sem problema. Mas vamos supor que amanhã o seu chefe ele diga para você, olha, eu quero que agora o conforme seja 3, não mais 5. E eu quero que o não conforme seja 1. Aí vai lá o programador fazer o quê? O programador vai ter que vir aqui, abrir o CMED de novo e vir aqui e mudar o valor. Onde que era 5 passa para 3, tá? Onde que é 5 passa para 3 e onde que é 0 passa para 1. Aí você foi lá, todo animado, fez essa alteração, beleza, ó, conforme, não conforme, tá funcionando.
Aí seu chefe fala assim, eu quero um outro critério, eu não quero mais conforme, não conforme somente, eu quero conforme, não conforme e adequado. Aí você vai ter que ir lá no código e fazer isso. Bom, aí que mora o X da questão. Sempre falo com as pessoas, olha, pense de forma relacional, tá? Algum problema em usar o CMed? Não, o CMed, ele é sempre bom para se usar em opções que são fixas, tá? Fixas. Por exemplo, checkbox, tá? Caixas, talvez caixa de opções, mas muito poucas vezes. Já usei o CMed várias vezes, mas eu sugiro tomar cuidado, tá bom? Bom, qual que seria a minha dica aí para resolver esse problema? Deixar isso para que você, programador, você que tá desenvolvendo aí o seu sistema, não fique na mão aí do usuário falando assim, ah não, mas agora eu quero 4, agora eu quero 3. E você ter que ir lá no código e aí acaba atrapalhando tudo. Talvez você não está no trabalho, está de férias, tem outra situação. Olha, eu criaria uma nova tabela, tá bom? Isso aí eu faria dessa forma. Modo design, TBL, confor ou critérios, tá? Parece que são critérios. Critérios. E aqui, obviamente, eu posso deixar ele com ou sem ID. Vamos deixar com ID. E vou colocar aqui, ó, critério, o texto e o valor do critério. Pronto, seu problema já está basicamente resolvido. Aqui do tipo numérico, só que eu dou só uma dica aqui para você, olha. Você vai colocar aqui o valor padrão, você não precisa mudar, mas esse campo aqui, ele tem que ser indexado, ele não pode ter duplicidade, tá bom? Então, ou você coloca uma chave aqui para travar isso aqui, ou você simplesmente vem aqui, deixa esse cara aqui, esse primary key, e vai colocar aqui, ó, o valor do critério. Aqui você não precisa se preocupar, primária exclusiva, aqui você vai colocar um nome, tá? Critério, valor, critério, não que você quiser. E vai tirar essa chave daqui, ó, primária não, repare aqui para você, ó, pronto. Esse campo aqui agora, ele é um campo que requer que você digite e ele não pode ter duplicidade. Então, você vai cadastrar aqui, ó, conforme, o valor do conforme é 5, não conforme, e claro que você vai criar um formulário para o seu usuário, o não conforme é 0. Vou colocar aqui, vamos colocar aqui um critério que deixa eu pensar aqui, adequado, que vai ser 2, tá bom? E se eu quiser colocar aqui um qualquer e colocar aqui 2 de novo? Olha, ele aceitou, não é para ele aceitar. Vou excluir aqui e vou corrigir isso aqui, tá bom? Não é para ele aceitar. Mas acredito que você já entendeu aí a ideia. Vem aqui em índice, aqui você vai colocar aqui, ó, exclusivo sim, tá? Aqui, ó, primária não, exclusivo sim. Pronto. A partir de agora você vai testar de novo. Porque não vai aceitar duplicidade, ó. Coloquei um outro critério qualquer, vou colocar 2. Repare que ele não aceitou. Então você pode colocar o valor que você quiser. E agora, Elbert, como que eu faço? Vou copiar esse formulário aqui só como exemplo, tá? Somente como exemplo. Ó, exemplo 2, tá? Essa é uma forma que eu faria para não precisar ficar o cliente me perguntando, me falando um tanto de coisa aí, tá? Aí você pode fazer isso que eu vou fazer com função ou sem função, tá bom? Com função ou sem função, ou com VBA ou sem VBA, tá bom? Aqui, olha, repare que aqui está como lista de valores. Você vai mudar para consulta. Aqui, ó, nós vamos colocar para tabela ou consulta, ok? Aqui eu vou apagar essa linha de cima, que eu não preciso dela mais. E a minha origem da linha vai ser aquela tabela que eu criei. Quando o usuário mudar ela, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui, ó, TBL critérios, tá? Vou colocar aqui o ID, não tem problema. Critério e o valor do critério. Pronto. Outra coisa que você pode fazer, outra coisa simples que você pode fazer, não sei se o campo é vinculado, é vincular a sua tabela. Simples.
Ou você mesmo fazer isso aqui, olha. Você fazer isso aqui, ó. Vou devagar aqui para que você entenda, ó. Vamos imaginar que você está trabalhando com campo vinculado, tá? Campo vinculado. O que você vai fazer, ó? Eu tenho um combo box e um TX box. Eu vou pegar o meu campo vinculado aqui. Nesse campo vinculado, eu vou criar uma consulta. Nessa consulta eu tenho o ID, o critério e o valor do critério. Isso eu estou falando da minha fonte do formulário, tá? Criei uma consulta. Posso ser pela tabela? Pode, mas nesse caso aqui você vai ficar resguardado, tá bom? Agora eu vou associar esse campo aqui, olha. Aqui vai ser o meu ID, tá bom? Aí eu já vou alimentar ele com minha fonte de dados. Peraí, deixa eu ver aqui, origem da linha que eu fiz. Ah, tá certo. Vou selecionar o meu combo box, vou vir aqui e vou fazer o seguinte agora, olha. O meu combo box, ele precisa ser alimentado somente por dois campos, tá bom? O ID e o critério, beleza? Ou ID, critério e o valor, não tem problema. Vamos deixar aqui os dois aqui. E na verdade aqui no formulário tanto faz você deixar assim, se você deixar assim, ou deixar assim critérios, não tem problema, tá? Se for vinculado, se não for, deixa em branco, não tem problema, tá? Se for vinculado, se não for, não tem problema. Aqui ele não está associado, mas tem alimentação, e eu vou configurar isso como box, tá? Para três colunas, que eu peguei 3 colunas, primeiro campo é 0, segundo é 4, tá? E o terceiro é 0. Repare que eu tenho aqui agora uma solicitação que é conforme, olha que eu cadastrei errado, viu? Não conforme e adequado. Como que eu vou fazer isso agora? Eu posso fazer isso via CIMED, via DLOOKUP, que é o de pesquisa, ou via VBA. Minha sugestão é, faça via o que você achar melhor. Se você achar fazer melhor isso via de pesquisa, que é outra função que tem aqui no construtor, faça, tá? Se você achar melhor fazer isso aí via VBA, faça também, tá? Vou fazer via VBA para que você veja, ó. Cliquei no meu combo box, no evento após atualizar, então toda vez que eu selecionar um valor, eu vou dizer para o meu formulário o seguinte, olha, uma linha de código é suficiente, tá? mi.txt.resultado txt.result é igual mi.cbo conformidade.column. Qual que é a coluna? Lembra que eu peguei 3 colunas, eu tenho coluna 1 que é ID, 2 que é o critério e 3 que é o valor. Então, só que aqui você começa no índice 0, tá vendo que aqui ele pede o índice, olha. Aqui ele pede o índice, então você vai colocar o índice 2, que é 0, 1, 2. Então, a terceira coluna, tá? Vou fechar e olha o que acontece toda vez que eu selecionar. Conforme, mudou. Não conforme, mudou. Adequado, mudou. Elbert, o que acontece se eu fechar esse formulário e cadastrar aqui um novo critério? Vou colocar um critério aqui, bom, valor 4, tá bom? O que acontece? Vou fechar, vou vir aqui, ó, bom, tá aqui. Claro que depois eu posso organizar isso aqui. Repare que eu não tenho sofrimento. Elbert, o que acontece se eu mudar o valor do meu conforme, não conforme aqui? Vamos mudar para ver? Ó, vou mudar aqui agora, vai ser 10 e aqui agora vai ser 2, ou vai ser 3, desculpe. Então, fechou. Vou vir aqui no meu exemplo e vou, olha lá, 10. E aí, quem vai fazer essas mudanças? É o desenvolvedor? É quem desenvolveu a ferramenta? Não, quem vai fazer as mudanças é o usuário. Vai lá, cria um formulário, vou mudar os critérios de avaliação. Ele vai lá e faz essas mudanças, beleza? Com relação ao CIMED, é muito simples. Se você falar assim, não, eu ainda prefiro usar o CIMED, não tem problema. A sintaxe do CIMED é muito simples. Você precisa sempre ter cuidado para usar. Quando for texto, usar aspas.
quanto for número, não precisa, tá? Então tá aqui, ó, o CEIMED é isso aqui, tá? Mas eu, no meu caso, eu não usaria o CEIMED, tá? Não usaria o CEIMED. É muito simples, é fácil, mas eu não usaria, tá? Aqui eu tenho uma possibilidade de amplitude muito maior, porque eu digitei aqui conforme errado. Vou corrigir para você ver, olha. Corrigir. E olha o que acontece. Eu posso vir aqui, ele já está atualizado, tá bom? Então, a minha dica para você hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Não é nada muito difícil, acredito que você já conhece isso aí. Mas, para você que não conhece, peço que você deixe aí o seu like, tá bom? Seu comentário, nos ajude aí a chegar aos nossos 1000 inscritos. Falta muito pouco, falta 93 inscritos aí para o nosso canal chegar em 1000. Talvez você tá vendo aí hoje já tem mais de 1000, mas não se esqueça de deixar aí o seu like, tá bom? Ou o seu abraço aí. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.